Estamos aqui de volta com o seu É de Casa e quem está comigo é a engenheira civil Isa Valadão, porque o assunto agora é como não desperdiçar material de construção quando for reformar a sua casa. Bem-vinda, bom dia mais uma vez. Bom dia, querido, tudo jóia? É uma preocupação mesmo esse negócio de comprar material em excesso, desperdiçar, sobrar, É, porque você gasta mais, sobra e depois dá problema. E você vai dar dicas pra gente dar uma economizada e comprar só o que precisa. Só o que precisa. Te convido a entrar no meu apartamento, por favor, aqui. Por favor. Obrigada. Aliás, palmas para nossa produção aqui de arte, a cenografia, que ficou muito bacana mesmo. A gente tem aqui um exemplo, gente. Sala, quarto, corredor, cozinha e banheiro, certo? Isso aí. Para que isso não aconteça, você vai explicar por cômodo é isso pra gente? Exatamente. Vamos para onde primeiro? Vamos lá pro quarto. Essa casa aqui, essa Meu quarto é à esquerda aqui, pega o corredor, por favor. Cuidado para não bater na parede. O preto é parede, se bater não passa. Isso. Ninguém é invisível aqui. A porta. A porta. Chegamos no quarto. Isso aí. Essa aqui é uma casa padrão, ela tem mais ou menos 50 metros quadrados, né? E esse quarto aqui, o que a gente pensou? Problema de piso. Você já viu o piso estufando, a gente tem a necessidade de trocar. Sim. Né? Às vezes só um pedacinho ficou ruim, você tem que dar melhorar um cadinho ali, né? Tá? E aí a pessoa tem a dificuldade de calcular a quantidade de peças que você vai usar, de placa cerâmica. Desde para uma reforma até para fazer do zero. O meu quarto tem aqui 8,9 metros quadrados. Exatamente. Como eu saber o que eu vou precisar de piso, é isso? Exato. Como é que eu faço, então? Primeiro é saber como é que achou esse 8,91 metros quadrados, que é o quê? É a largura dessa parede, que é 3,30 metros, vezes a largura dessa parede aqui. Então, 3,30 vezes o 2,70 vai dar... Vai dar o 8,91. Vamos arredondar para 9 metros quadrados? 9 metros, para facilitar. Tá, mas eu já tenho a metragem do quarto. Como é que eu vou saber o que eu preciso de material para esse quarto, se é um piso X? Exatamente. Primeiro você vai escolher a peça cerâmica. Nós escolhemos uma peça que ela tem de largura 50 centímetros, meio metro. Entendi. Então, a gente precisa calcular a área do piso. Ela é uma placa de 50 por 50. Isso, zero. No caso, como aqui está em metro, a gente precisa calcular em metro. Você quer... Eu botei a calculadora aqui. Então, vamos fazer. Vamos lá, peraí. Quanto que eu faço, então? 0,5. 0,5. Vezes 0,5. Vezes 0,5. Isso. 0,5, deixa eu mostrar aqui, vezes 0,5. Dá 0. Deu 0,25. Exatamente. Tá certo? 0,25 é a área de uma peça cerâmica. Certo. Então, como eu vou fazer? Vou pegar esses 9 metros quadrados que deu aqui. E dividir por isso aqui. Exatamente. Ah, moleque! Então, vamos lá, peraí. Vê quanto que dá. Então, é 9, né? É 8,91, é isso? Isso. 91 dividido por 0,25. Isso. Ó, vai dar, eu não vou te mostrar não, aqui deu 35,64, é porque eu não fiz como 9, 35,64. Então, olha só, 35,64 é um número quebradinho, a gente vai arredondar para de cima, então 36. 36. Então, o correto, certinho, é usar 36 peças cerâmicas desse tamanho aqui nesse quarto. Que é o que você vai precisar exato para cá. Exato. Porém, o que a gente recomenda é comprar 10% a mais, ou seja, mais umas 3 ou 4 unidades. Por quê? Porque tem um acabamento. Porque tem o recorte do acabamento e também pode ter o problema de acontecer algum acidente. Quebrar uma pecinha, Exatamente. Isso aí acontece, né? Agora, por exemplo, aí você me falou da placa. Isso. Entendemos, tal. E o cimento, para poder... Cimento fala, para poder colar o piso, não é isso? Isso, é uma argamassa de cimento. Argamassa de cimento, foi isso que eu quis dizer. Isso aí, que é o que cola. O cimento é a cola da construção, né? Então, a argamassa vai colar esse piso no chão. E como que eu vou calcular a quantidade que eu preciso de argamassa para colar o piso aqui no meu quarto de 9 metros quadrados? Isso, primeiro guardar que é 9 metros quadrados e segundo conhecer o rendimento dessa argamassa. No caso, em média, o rendimento para cada metro quadrado se usa 3 quilos. Tá. Então, a gente vai ter que multiplicar 3 vezes 9. 9 vezes 3, 27. 27. A embalagem padrão é de 20 quilos. Então, como é que vai acontecer? Eu vou precisar comprar duas embalagens. Vai sobrar 13 quilos mais ou menos. Isso, mas daqui a pouco eu vou falar do banheiro e já vai usar no banheiro porque você usa para tudo. Então, aqui. Cá estamos no banheiro. Tu acha legal a gente passar um pouquinho pra cá? Cuidar para não bater as costas aqui no bloco, isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nosso banheiro tem 3 metros e 60 metros quadrados desse piso aqui. Desse piso todo. Só que vamos fazer diferente. Não vou falar de chão, vou falar agora de parede. Show. Porque o banheiro... o chão já deu exemplo ali. A gente já deu exemplo ali. O banheiro, a gente precisa revestir a parede por causa da água do chuveiro e tal, né?
Então, olha aqui para trás, essa parede aqui, olha esse desenho. Esse desenho aqui representa que tem uma janela, tá vendo? Certo. Então, aqui a gente vai precisar conhecer a altura da parede. Então, de uma casa é 2,4 metros. Certo. Então, a gente precisa encontrar essa área, 1,50 vezes 2,4. 1,50 vezes 2,4. 3,6. Isso. Por acaso é igual à área do nosso banheiro, porque essa parede aqui também tem 2,40. Entendi. A gente está falando da parede... Da altura. E aí eu preciso conhecer a área da janela. Em média, né, uma janela padrão de banheiro, ela tem uma largura quadrada, uma largura de 80 centímetros. Então, você vai calcular aí a área da janela, 0,8 vezes 0,8. 0,8 vezes 0,8. Isso. 0,64. Então, a gente tem 3,60 menos, né, 0,64. 3,60 menos 0,64. Exatamente. 3,60, inventei multiplicar. 3,60 vezes... Menos 0,64. 3,60 menos 0,64. 64. Isso. 2,96. E vamos arredondar para 3. Então, a gente tem 3 metros quadrados aqui dessa parede para ser revestida de azulejo, né? Então você já vai saber certinho agora a quantidade do azulejo em função do tamanho do azulejo. Exatamente. Que é a mesma técnica do piso ali. Agora, uma dica que eu quero dar é assim, dá preferência para comprar um azulejo, mas assim, de cor única, né? Por quê? Porque se você precisar comprar de novo, a tendência é você encontrar com maior facilidade e ser mais barato. Uma peça de reposição, às vezes, quebrou mas, e tal. sem muitos detalhes, é sempre mais barato. Tá, vamos para onde agora? Vamos lá para a sala. Por favor. Ladies first. Mulheres na frente primeiro, sempre. Nossa sala de estar. O que a gente vai aprender aqui na nossa querida sala de estar? Também é um espaço maior, né? Isso. Se tiver a janela, eu vou usar a mesma técnica da janela do banheiro. É meio que padrão. O cálculo é padrão para todos os ambientes, é isso? É isso aí. A ideia da área, que é super interessante. Sempre descontar a área de porta e janela. Então, aqui vai ser o mesmo cálculo. Eu vou medir a altura da parede, que normalmente vai ser igual da casa toda, teoricamente, se não tiver gesso, rebaixado. Exato. E vou fazer o mesmo cálculo aqui. E o piso que você falou lá sobrou. A argamassa daquele quarto, eu posso usar aqui na sala? A gente já usou no banheiro. Já usou no banheiro, vou ter que comprar de novo. Aqui, da sala é o mesmo cálculo, né? Mas eu queria falar daqui da sala, eu queria aproveitar para falar da tinta. Não posso falar da tinta? Amor, você pode tudo. Eu tô aqui só para aprender. Eu tô fazendo obra, eu tô salvando aqui no bloquinho de nota aqui. Então, qual é a grande dificuldade, né? A tinta da casa, principalmente da sala, que tem bastante movimento de pessoas, né? Geralmente fica desbotada a parede, suja. Quem tem cachorro também, eu sei como é que é isso. Fica limpinha, a patinha, né? É lindo. Isso. Então, a dica é pintar. É uma grande solução que é rápida, mas é importante você saber calcular a quantidade de tinta. Pintar as paredes. As paredes. Então, vamos falar das paredes. Igual a gente falou no banheiro, lembrar da altura de 2,40, né? E aí, vou usar essa parede aqui, que é a maior da sala. 3,75. Tô aqui, 3,75. Vezes 2,40, que é a altura da parede. 2,40. É isso. 9 metros. 9 metros quadrados. A gente precisa descontar também o vão da janela. Uma janela padrão é 1 metro por 1,20, o que dá 1,2 de metros quadrados, né? Então é 9 menos 1,2, 7,8. 8 metros com aquele chorinho para cima que eu já aprendi, aquele chorinho para não faltar material. Isso. Então a gente tem 8 metros para ser coberto. Aí eu preciso conhecer o rendimento da tinta. Tem uma variação de tinta para tinta, é isso? Tem, mas eu vou falar a média aqui. Né? O galão padrão, né, que é desse tamanho, que a gente tem esse padrãozinho aqui, né? Isso, esse galão padrão, ele tem um pouco mais de 3,5 litros. Cada lata dessa tem em torno de 3,5 litros e ela total cobre cerca de 60 metros quadrados. Ixi, então essa latinha aí vai pintar essa sala toda? Vai pintar essa sala toda. Ah, não. Agora, eu vou passar aqui pela janela, me segura aqui, porque pela janela, porque eu não vou... Cuidado pra não cair. Isso, só para eu ver aqui. Então, vocês terem noção, uma latinha desse tamaninho, se você fazendo o cálculo correto, vai pintar talvez muita coisa na casa e ainda vai sobrar um bocadinho. Mas aí tem só uma dica, cuidado, não cai, não machuca.
Não vai dar problema. É porque tem a segunda demão também. É isso. A segunda demão, aí tu perde mais metade. Então, é 60 metros quadrados por demão, ou seja, por cada passada. Então, se aqui tem 9 metros, vou perder 9 vezes 2? Exato. 18. Vou perder 18. Então, nessa parede aqui, nós vamos fazer... ficou 8. Ficou 9. Vou perder um terço vou perder... Isso. Mas aquele galão, com certeza, dá para pintar essa sala toda. E ainda vai sobrar um bocadinho. Você pinta 60 metros a lata, aqui 2 demão ele tem 9, vou gastar 20, aqui não dá pra vir, 18, tá. E a outra dica é saber escolher o tipo de tinta. Como a sala é um lugar, né, que tende a sujar mais, usar um acabamento acetinado, porque ele é lavável. Pode passar pano molhado, pode lavar a parede, tecnicamente falando. E ela tem uma maior durabilidade. Isso é interessante. Agora vamos para o que eu mais gosto, que é a cozinha. Vamos lá, eu também. Cuidado com a parede aqui. Vamos lá. Cozinha. A cozinha, a gente vai falar de tinta também. Tá. Porque é uma dica que muita gente não conhece, que tem tinta que pode cobrir azulejo. Então imagina, se você tem um problema do azulejo quebrado... Ou já cansou do meu azulejo, quero dar uma guaribada na cozinha, posso pintar por cima do azulejo? Pode pintar, tem tintas especiais para azulejo e o método de calcular é a mesma coisa. O cálculo da pintura, e se você for mudar o piso, vai ser o mesmo cálculo para todos, depois vai estar bonitinho lá no G-Show, detalhadinho para vocês também. No G-Show. Tá? E aqui a dica é não esquecer de descontar, além da janela, também os móveis. Porque você não vai precisar pintar o fogão, o móvel embaixo do fogão, as coisinhas, né? Então é pouca quantidade. Uma lata de tinta para azulejo de 3,5 litros, ela custa em torno de R$50. Em média, tá? Uma pesquisa de média pelo Brasil, porque os valores variam bastante. Variam nos estados e tal. E ela, por exemplo, pintaria, assim como mais ou menos a parte da sala, ela pinta muito, dá para pintar com uma latinha dessa e sobrar tranquilamente. Essa vai sobrar com certeza. Depois eu vou dar uma dica de como guardar. Isso que eu queria falar assim, né? A gente aprendeu a olhar, suas dicas são sempre sensacionais. E uma coisa que acontece na minha casa, com certeza quem está assistindo a gente agora também, às vezes resseca, sai a abelha, às vezes resseca, às vezes fica feio no cantinho. Como guardar? Tem alguma técnica, uma dica para guardar material? Tem. Tanto a tinta quanto a argamassa, elas precisam ficar protegidas da umidade. E não é só a umidade, a água, não de chuva, também. Mas é a umidade que tem no chão, a umidade que tem na parede. Não posso botar ela no chão? A umidade vou ficar carregando, vou ficar andando com ela no colo aqui em casa? Não, olha só a ideia bacana. Usar um pallet, a gente usou um pallet, né? Ou a pessoa não tiver Quem não tiver um pallet pode colocar uma caixinha, uns estrados já. Então, o importante é espaçar cerca de 15 centímetros do chão e da parede. E eu vi que estão bem protegidos, estão com fita, algum saco plástico. Uma pergunta curiosa, quanto tempo eu guardei esse material? Em média, quanto tempo ele está livre se eu precisar de novo da tinta, ou da argamassa, ou de um piso? 6 meses. 6 meses? Daquele jeito ali, olha, tá com fita adesiva, plástico, 6 meses. E o piso, armazenar sempre deitado, porque em pé ele tende a quebrar mais. Isa, você é realmente sempre fantástico, com dicas sensacionais pra gente. Você depois de um G-Show confere detalhado para você não esquecer esse cálculo, vai melhorar a sua obra e automaticamente vai economizar o seu bolso.